tema muito importante para a humanidade e também para Israel, porque é um tema que poderia causar a terceira guerra mundial. E sim, a Arca da Aliança, quando for depois de 2600 anos revelada ao mundo, ela deve ser trasladada ao Egito. Mira, por isso eu estive agora em Jerusalém, porque hasta 1999 o Garden Tomb, a instituição, negava peremptoriamente, negava categoricamente que a Arca da Aliança havia sido encontrada ali. E pelos trabalhos de Ron Waite, ele concluiu que Jesus Nazaré ha morto exatamente sobre a Arca da Aliança. Coincidentemente ou sincronicamente, a Arca da Aliança, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, foi posta ali pelos sacerdotes judeus daquele sítio. A Arca da Aliança é um objeto de poder, de tecnologia alienígena, de tecnologia superior, que concentra toda a informação do universo, desse universo, em um só ponto de fusão que se chama Shekinah. Vem comigo. Vamos buscar um hostel aqui perto na porta de Damasco, Damascus Gate. Agora eu vou ver o sítio exatamente onde está a Arca da Aliança. Monte Sion, o lugar espiritual, no tempo e no espaço, onde toda a realidade emerge. Sabe onde está a tumba? Aliás, sabe onde está a arca? Miau, miau. O Sr. Peter já ouviu falar na história e vai me mostrar o local exatamente onde foi a escavação. Here, that's where they excavated, at that place. In that place. In that place. You're talking about the ark. Yes, I talked about that. Ark, but they didn't find anything. Yes, this is interesting. If I'm right, the part of the story was that he believed that the blood of the cross went down to the ark. Yeah, but that cannot be It's illogical. unlogical. Why? No, it's logical. Logical, not unlogical. Because, why? Because the crosses were not on the hill. No. He said that was exactly here. The Romans was not out to make the cross. Was here. Was enter the cave. Yeah. The cave, the Guguleth Yeah. in Hebrew. Yeah. The Golgotha. Golgotha, yeah. And the tomb is the middle place. Okay. Was here. A place like that. Was in the middle, not up. Okay. Como eu disse, Jesus Nazaré foi crucificado aqui na parte de baixo, não na parte de cima. Aqui passa algo. Perigo. Então, qual seria a advertência? A advertência é que aqui dentro, aqui nesse local, está a Arca da Aliança. Porque exatamente aqui, à minha esquerda, há 2000 anos atrás, às 14 horas, 57 minutos e 28 segundos, foi crucificado o Mestre. A mais ou menos a uns 500 metros daqui desse local. É exatamente aqui onde Apocalipse diz, Apocalipse 14 fala que ele virá. Por que ele virá aqui? Porque ele tem interesse em estar aqui, nesse local. Aqui está a Arca da Aliança. What means Girga? Girga is the name of a queen. A name, ok. E estes são meus amigos, my friends. Name? Ahmad. Ahmed. Mohammed. They are a lawyer here. Okay. Yeah. São advogados aqui também. São Advogado. como Joe. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Thank you very much. to Girga. Welcome to Girga. E vamos agora, quer dizer, eu vou hasta Abydos. Ok. Já estamos subindo ali a cidade de Abydos. Estamos subindo aqui o templo de Abydos. Ok, esta é a entrada, a fachada de Abydos. E não é permitido gravar, mas você sabe que com dinheiro se consegue tudo aqui nesse país, não? So sorry, no flash, no video, yes? Just the helicopter. Yes, Just-
Ok, ele vai me mostrar o helicóptero. Vamos lá. You look. And that's what Yeah. I don't see you. You look. Here. Lá está. É realmente impossível. Lá está o helicóptero. Vou pôr um zoom maior. Ah, Marcos. What? Marcos. Aham. You Christian? No Christian. No Christian, no Jewish, no Muslim. I'm a scientist. No problem. Look, name Horus. Horus. Ramses II. Tut. Thought. Yes. You pronounce Tut. Tut, yes. Tut, thought. Horus. It's very important. Three gods. Osiris and Isis and Horus. Yes. Aqui estamos indo para Osirion, sempre com a polícia, The floor flight. a nossa vigilância, sempre vigilando a gente, talvez porque não quer que nenhuma informação secreta saia daqui, ou sei lá o que, não pode gravar, mas aqui no Osirion me permitiu. Este é Osirion, Yes. the Temple of Osiris, the first temple of Osiris. Shleoli. Ali está a flor da vida, que foi impresso naquele local através de laser, dizem. Me. Essa experiência está sendo realmente muito interessante. Aqui do meu lado, na minha frente, está um policial e sendo escoltado pela polícia até com aquele carro na frente, até a estação rodoviária. Realmente está sendo muito interessante essa experiência. E mais uma vez quero salientar que estamos sendo escoltados pela polícia até a estação rodoviária ou a estação ferroviária. Não sei se esse é o protocolo que fazem com todos os turistas, mas está sendo muito estranho, tá, para mim. O motivo realmente eu não sei. Mais tarde eu vou perguntar aos meus amigos advogados que vivem em Girka, saber se existe uma lei e por quê. Interessante isso aqui. Estou aqui sendo escoltado até a estação ferroviária, como se fosse Indiana Jones no Egito. Imagina o que é isso. Saí de Abydos para ir para Cairo e todo esse protocolo, um protocolo fantástico de escolta armada e tudo mais. O governo sabe tão bem que esse símbolo significa símbolo de transporte. Nesse caso, o transporte aéreo está em todas os templos. Eles sabem que isso aqui é símbolo de transporte. Então por que o símbolo de transporte está em todos os templos? Por quê? Porque realmente os templos serviam como transporte aéreo, como campo de pouso. Está claro. Aqui desse lado você pode ver a pirâmide de Kelps, ou Khufu. Welcome to Cairo. Thank you very much. عفوا. سنة وانت طيب. How long you work here? 50. 50 years. Yeah. Ok. Ok, venha comigo. Vamos a Luxor e Dendera. Ou Dendera que vem primeiro e Luxor, ok? Venha comigo. Vamos continuar a viagem. Já fui a Luxor, Dendera, Abydos, Karnak e agora deixei para o final a parte final do prato, a entrada na pirâmide. Vem comigo e vamos ver o que tem lá dentro. Minha intenção é medir o sarcófago. Então tem um mapa, se é a medida certa do mapa, e vou medir para ver se realmente cabe a Arca da Aliança ali dentro. Agora aqui temos outro escalão que tem que ser. Temos que nos humilhar. Inside, nervoso.
Yeah? We have to. This means that you have to be humble. Wow! Esta é a sala do rei. Is the king room. Essa é a sala onde a Arca da Aliança vai ficar. Bueno, teníamos que pasar a otro sitio. Estamos aquí en este hotel Vela afuera, muy bonito en Barcelona. En el camino estamos charlando más sobre el tema y bueno, Marcos, continuamos desde el tema de la legitimación de Jerusalén como capital del Estado judío. Como he dicho, nunca ha sido capital del Estado judío, Jerusalén, y es un tema muy actual hoy, porque el presidente Donald Trump, con su decisión de cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalén, es una declaración de que reconoce Jerusalén como capital. Como Donald Trump está reconociendo, porque es un cristiano fundamentalista, y todos los cristianos fundamentalistas también piensan que Jerusalén ha sido capital del Estado judío por mucho tiempo, o que no es real, no es verdad, porque Israel nunca ha tenido como capital Jerusalén en ningún momento de toda historia, solamente un momento muy corto da época em que Salomão estava governando e a Arca da Aliança estava naquele templo. Então, por isso, como o governo israelí sabe que a Arca da Aliança existe, como o governo americano sabe que a Arca da Aliança também existe, também sabe que existe, este é um dos motivos principais por lo qual Donald Trump está querendo legitimar Jerusalém como capital de Israel. E por isso também Benjamin Netanyahu também pensa que nesse exato momento aquela opulência salomônica de Jerusalém, de Israel como um estado sionista e imperialista volverá a essa época. Mas te digo, isto não vai haver. Por quê? Porque a Arca da Aliança vai estar em Egito. Esta é a ordem. ¿Por qué la Arca de Alianza tiene este peligro para el mundo? ¿Por qué puede causar la Tercera Guerra Mundial? Isto. Então, a Arca da Aliança, quando ela for revelada, e com essa legitimação de Trump a Jerusalém, é como se poner um pouco de gasolina no fogo que está começando agora. É mais gasolina, é mais perigoso, explosivo agora. Porque imagina, a Arca da Aliança, em última análise, quando ela surgir, Al-Aqsa, em tese, em teoria, deveria deixar de existir. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é aquele templo com a cúpula dourada, que está ali exatamente no sítio onde era o Templo de Salomão, hoje. Então, todos os cristianos fundamentalistas que creem nessa mentira que Jerusalém é capital de Israel, do povo judeu, todos estes, junto com os judeus também, por uma simples questão de vanidade, está ponendo o Estado de Israel e toda a região em peligro desnecessário. Porque quando a Arca da Aliança aparecer, como é dito, a ordem desses seres ultraterrestres, porque não querem causar uma guerra, na Terceira Guerra Mundial na Terra, a ordem é trasladar essa arca para Egito. Esta é a ordem. La orden viene de los seres ultraterrestres. Explico uma coisa muito importante. O Deus de Israel, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, ou sei lá como lo chamem, como é proibido chamar,
né, por eles. E a proibição está exatamente por isso, para que ninguém sepa realmente quem é realmente a coalizão que é de seres que é estado ali educando aquele povo no princípio, tempos primitivos. Aqueles deuses não tem nem nada a ver com os seres ultraterrestres que são fora dessa dimensão, dessa 11ª dimensão que temos, fora desse universo. São seres masters do universo, que eles não querem a guerra aqui, não querem de maneira nenhuma provocar uma terceira guerra, começando por aquele sítio que é Israel, o Oriente Próximo e o Oriente Médio. Então, o objetivo da Arca da Aliança, que é exatamente essa gasolina, essa pólvora, digamos assim, ou digamos melhor, esta bomba nuclear, que, como é dito, aqueles 2 eletrodos exatamente funciona como se fosse uma bomba nuclear. É um ponto de fusão aquilo ali. Então aquele ponto de fusão necessita de um pacto, de um novo pacto. E esse novo pacto é feito por Jesus de Nazaré. E esse novo pacto, que ha sido feito ali em Sion, que é o Gólgota, onde ele ha sido morto, ou Monte Caveira, é exatamente ali o início do Monte Sion, onde ele ha sido morto. E a palavra Sion, no livro de Zohar, livro cabalístico, de O Esplendor, chamado livro do Esplendor, o livro Zohar diz que Sion, em realidade, não tem nada a ver com sionismo nem sionistas. Sion significa o ponto espiritual no espaço-tempo, desde onde toda a realidade emerge. E que realidade vai emergir dali? A realidade extraterrestre, em primeiro plano. A realidade extraterrestre. Então, ali, quando começar a Arca da Aliança a ser revelada ao mundo, começará o contato oficial com o mundo todo. Esse será o primeiro contato com a Terra. Ou seja, em que os governos começarão a oficializar que nós não estamos solos no universo. Por isso, repito, o ponto espiritual no espaço-tempo, desde onde toda a realidade emerge. E que vai emergir dali, a Arca da Aliança. Que um dia, às 14 horas, 57 minutos, 28 segundos, no 7 de abril, Jesus de Nazaré ha morto sobre ela. Para selar esse pacto que vamos ter a hora aqui. Vai funcionar a hora o pacto. Que simboliza lá, perdão, interromper, que simboliza lá a soberania do Hijo do Homem para o planeta Terra. Então, aceitaremos isto como humanidade? Ou não aceitaremos? Dijiste que Jesús Virá. vino por eso. Exatamente. ¿A qué refería? Exatamente. Jesus de Nazaré virá exclusivamente e especificamente para reativar a Arca da Aliança. Está escrito em Apocalipse 14, de 1 a 7, que ele descerá aos seus pés sobre o monte Sion. Mira, Sion, que vai passar em Sion. Ponto no espaço-tempo, desde onde toda a realidade vai emergir. E esse momento desse toque na Terra não será visível por todos. Não pense que isso será uma coisa televisionada por todos os canais de televisão. Não, isso será uma coisa muito secreta. Esse momento que ele vai aparecer. Por quê? Por que digo isso? Porque no livro de Oséias habla sobre a segunda vinda dele, que será na terceira venida oficial, depois de uma guerra, depois de uma destruição. Isso indica que não aceitamos o pacto. Como Oséias habla, ele virá ao remanescente de seu povo, ou seja, ao remanescente dos que sobrarem em Israel depois de uma guerra muito sangrenta, sobre o Monte dos Olivos. Então, tu pode ver por la Bíblia duas coisas aparentemente
contraditórias. E no livro de Oséias habla que ele virá sobre o Monte das Oliveiras. E no livro de Apocalipse habla que ele virá no Monte Sião. Monte Sião, do Monte dos Olivos, dista mais ou menos 6 quilômetros. Um não é diferente do outro. Jerusalém ha sido construída sobre 3 montes. Monte Moriá, onde a Arca da Aliança estava, no Templo de Salomão. Ao norte está o Monte Sião. E ao leste do Monte Moriá está Monte de los Olivos. Então, não confunda as coisas. Quando tu lê em Apocalipse capítulo 14, de 1 a 7, habla de Monte Sião. E Monte Sião, para nada, é Monte dos Olivos. Então ele não virá solamente ao Monte de los Olivos. Ele virá praticamente 3 vezes na terra. Então é incógnito, ele vai aparecer no Monte Sião. E ali ele vai reativar a Arca da Aliança. E Jesus era um ser ultraterrestre? Sim, sem dúvida nenhuma. Jesus de Nazaré tem um nome cósmico, que não é exatamente este, como ele é conhecido lá arriba. E seu nome é Michael, ou Micael. Ou seja, significa quem é semelhante ao Padre, ao Papa, o Abba, que me gusta usar muito esse nome, Abba, como ele era um apaixonado por esse nome, Abba, Padre. Então, quem é semelhante ao Padre? Isso significa a palavra Michael. E, coincidentemente, a palavra Michael em egípcio é Mahus. E ha sido o nome que eu adotei como homenagem a Jesus Nazaré, porque meu nome parece um pouco Marcos com Mahus. E isto ha sido uma coincidência muito grande, porque quando eu ido ao Egito, conheci que aquele planalto de Giza ou de Gizé, aquele onde estão aquelas 3 pirâmides, o povo egípcio chamava aquele planalto de la Arca de Mahu. Veja que coisa interessante. Ou seja, é a Arca de Michael, porque Mahu é Michael em egípcio. Isso é interessante. Esse também é um dos pontos mais interessantes. Então, aquele sítio ali é a Arca de Michael, ou do Filho, Hijo Criador, Jesus de Nazaré. Então, ele vai descer no Monte Sião e vai exigir do governo israelí que a arca seja transportada para Egito. Obedecerá o governo israelí ou não obedecerá esses ditames extraterrestres ou ultraterrestres? Sí, pero el gobierno israelí sabe que los ultraterrestres desean que esta arca se traslada a Egipto. Sim, ha havido um incidente em 1997, no dia 5 para 6 de janeiro, que ha sido também um cumpleaños de quando ha sido encontrar a Arca da Aliança, dia 6 de janeiro. Em 97, uma oleada OVNI de grandes proporções, como Israel nunca ha passado, em que ha deixado todo o serviço das forças israelíes em polvorosa, como dizemos em português, em estado de alerta total. Desde a guerra do Yom Kippur, em 1963, nunca ha havido um estado de alerta máximo tão tremendo quanto aqueles dias em que as naves ultraterrestres invadiram o espaço aéreo de Israel em 1997. Se tu quiser googlear isto, busca Dudu Topazi, e eu estava ali em Israel nesses momentos, junto com o serviço de inteligência, quando isso foi passado. Pero ahora, los ultraterrestres, como entiendo, son los seres tan avanzados que no necesitan las naves. ¿Por qué se manifiestan a través de las naves entonces? Exatamente. Boa pergunta. Exatamente. Eles mesmos são veículos de luz. A palavra hebreia para isso é Merkabah. Merkabah quer dizer veículos de luz. Nós outros, tu é um veículo de luz. Eu também sou um veículo de luz. Vocês que estão aí por trás dessa pantalla também são um veículo de luz. E essa é a nossa forma original. Os ultraterrestres tomam essa forma esférica
porque é a maneira mais correta de capacitar a energia, concentrar sua própria energia em si mesmo e ter uma grande eficiência, digamos assim, em termos de deslocamento, em termos de manifestação de sua própria energia. Por isso toma essa forma, como se diz, globular, esférica, exato, esférica, por causa disso. E aí, muitas vezes pensamos que isso é uma nave. Eles são, como se diz em hebreu, Merkabah, e significa veículos de luz. E ha sido mal traduzido na Bíblia, dizendo que é carruagem ou carroças de fogo. Mal traduzido isso. A palavra Merkabah se traduz como veículo de luz, na realidade. Então, esses veículos de luz invadiram todo o espaço aéreo de Israel no dia 5 para 6, na madrugada do dia 5 para 6 de janeiro de 1997, e eu estava ali com o serviço de inteligência ao meu lado, explicando a eles exatamente o que significa Yeda Zekor 14:57-28, no horário da morte de Cristo, que eles estavam muito curiosos em saber. Enquanto estava passando isso, estávamos nós no serviço de inteligência num restaurante, eu falando com eles, e toda a situação ocorrendo com duto Topázio, direcionando, recebendo imagens de todo o país. E sabe o que ia passar no dia seguinte? Os periódicos como Jerusalém Post, Idiot, não me recordo mais o nome, como se chama o periódico lá, e outro, negaram tudo. Negaram o que é passado na noite anterior, que todos viram. Todo mundo lo pode ver. Todos han visto pela televisão. Por vários kibbutzim ou kibbutz telefoneando, dizendo, tem uma presença aqui, estamos vendo. E outra coisa interessante, saía aviões de minuto em minuto quase a ser scramble ou a ser o contato, e algo ha passado de comunicação entre aquele governo israelí e as naves, ou seja, os veículos de luz. Por que apareceram nesse momento? Exatamente isso. Boa pergunta. Creio que ha sido por causa do cumpleaños da Arca da Aliança, quando foi encontrada no dia 6 de janeiro também do ano de 1982. E ha passado uma coisa interessante. O governo israelí, quando encontrou a Arca da Aliança, tentou pôr a Arca da Aliança em sítio seguro, porque eles sabiam que se o mundo árabe soubesse da presença da Arca da Aliança, que ela ha sido encontrada, haveria um conflito. Então eles quiseram fazer um traslado da Arca da Aliança daquele momento para um sítio mais seguro. Tentaram fazer isto em 1989, 89 exatamente, com a grande operação. Encontraram em todos os países pessoas que tinham o sangue, ou digamos assim, os marcadores genéticos de los Kohanim, ou seja, de los sacerdotes levitas, que eram os únicos 8 que poderiam trasladar a arca, ter contato com a arca. Encontraram no mundo todo, na ascendência israelí, por mundo todo, o serviço secreto encontrou 6 Kohanim, ou 6 levitas, que tinham que ser, por obrigação, advogados. Assim como eu sou advogado. Por obrigação teria que ser. Então, aqueles 6 levitas entraram no sítio de escavação. Aí sim que tu recorda que nosso amigo diretor ha dito que ha havido uma escavação. Então essa escavação que ele habla foi exatamente esse momento que os Kohanim, ou seja, os levitas, iam ali para resgatar a Arca da Aliança e sacar de ali e pôr um sítio mais seguro, subterrâneo,
talvez na biblioteca de Jerusalém, que tem um sítio subterrâneo a mais de 60 metros, porque caso ocorra uma guerra nuclear, todos os arquivos estariam salvos ali. Então eles pensaram em fazer a mesma coisa. Mas no momento em que entraram no perímetro da Arca da Aliança, no perímetro de segurança, ha havido um blast de energia eletromagnética tão poderosa que cocinou, digo com mais detalhe, cocinou o cérebro de todos que estavam ali naquele perímetro, inclusive os seis Kohanim, os seis sacerdotes levitas, e sangue saía por os ouvidos, os chorros, nariz, boca, todo o agujero que tinha, e os olhos explodiram da órbita. Aquele mesma passagem que ha tenido nos Caçadores da Arca Perdida, visto? De Steven Spielberg. Aquela cena em que a Arca da Aliança é revelada e ocorre essa mesma coisa, é uma memória do que ha passado realmente em Israel. Quando o governo israelí viu aquilo, ha visto aquilo, se horrorizou de tal maneira que ha deixado a arca ali, está lá hasta hoje, para o mestre venir e ele, solo ele, vai fazer emergir a arca daquele sítio. Então ha sido momentos dramáticos na história da Arca da Aliança, na nossa história, e que não ha sido revelado ao mundo por nada, a não ser por Ron White, mas muito en passant, esses detalles. Entonces ahora que esos 6 Kohanis están muertos, ¿qué significa eso? ¿Tienen que ir a buscar otra vez? Buena pregunta. Qué buena pregunta. Tú eres muy inteligente. Esta é uma dica muito interessante. Mira uma coisa interessante. Se tu vês Apocalipse 11, se tu vês Matrix... Me encanta. Mi favorita película del mundo. Te encanta Matrix, né? Se tu vê Matrix, tu vês que são 2 personagens principais. E Apocalipse 11 habla também de 2 personagens principais. Apocalipse 11, que vai aparecer no futuro. E esses 2 personagens têm também os marcadores genéticos, do qual a Arca da Aliança lo reconhece para não matá-lo. Então, só aqueles dois terão o direito de se aproximar da Arca da Aliança para ser trasladado até Egito.